Pois bem, o que eu vou contar agora não tem uma precisão histórica. Ele é mais quase uma ficção, baseado em fatos reais. Não tem uma precisão de datas, de sequência. A sequência é mais precisa do que as datas. Basicamente é uma historinha, um resumo histórico que explica o surgimento dos computadores que a gente tem hoje nas nossas mesas de trabalho e, ao mesmo tempo, a demanda pelas capacidades de comunicação de dados que depois vieram desembocar nas redes de computadores, que é o alvo dos nossos estudos, né? Então, vamos lá. A questão é a seguinte: no final da Segunda Grande Guerra, depois da Segunda Grande Guerra, foi apresentado ao mundo um prodígio da tecnologia, que foi o ENIAC. O ENIAC foi basicamente o primeiro computador moderno lançado no mundo, apresentado ao mundo. Ele foi apresentado depois da guerra, como se fosse alguma coisa que surgiu depois. Na realidade, ele surgiu durante a guerra, ficou em segredo, era uma questão de segurança e de também domínio para poder ganhar a guerra. E ele foi usado basicamente para calcular a trajetória, a balística, na hora de fazer os bombardeios. Então, quando foi feito o dia D, né, quando os aliados resolveram invadir a Normandia e baixar o porrete lá e acabar com os agressores da época, os alemães, os nazistas, eles tiveram que simular muita coisa e também, para não ter prejuízo, eles tiveram que fazer um uso mais eficiente das armas deles. Se você ver o noticiário moderno, você vai ver que as armas não são exatamente uma coisa barata. Não é à toa que o pessoal investe tanto em armamentismo, porque tem forças econômicas bastante poderosas atrás disso. Pois bom, no caso aqui, os americanos muito práticos e nada bobos na parte de capital, eles não queriam ficar gastando dinheiro jogando bomba no terreno do vizinho, eles queriam jogar bomba só na cabeça de quem eles queriam eliminar, né? Porque eram esses que iam fazer essas bombas, que iam fazer eles ganhar a guerra. Então, eles criaram um computador para poder fazer essa determinação mais exata de onde e como soltar suas bombas. Originalmente, antigamente, antes do ENIAC, isso apareceu num filme recente, não lembro o nome do filme, mas quem faziam os cálculos matemáticos eram mulheres, que eram chamadas de computadoras. No filme, inclusive, mostra, talvez querendo dar uma chamadinha na pegada de igualdade racial e social, a maioria das computadoras eram mulheres negras. Mas isso, eu não sei se é história ou se é história. O que eu estou contando é uma história com uma pegadazinha de história. Pois bom, então foi nesse quadro de uma guerra que se desenvolvia na Europa, como mostra esse mapa, e quando você olha do lado de cá, você vê que a maior parte da ofensiva vinha do outro lado do Atlântico, mais exatamente dos Estados Unidos, certo? Pois bom, então é esse o quadro que a gente tem de início da computação, que deu origem ao ENIAC, que foi apresentado em 1946, 48, ou seja, depois de terminada a guerra, tá? Mas ele já tinha sido usado na guerra como uma ferramenta muitíssimo importante. Eu peço que vocês prestem atenção aqui, ó, saindo da Inglaterra para a África e Europa, aliás, aqui na África, aqui é a Europa, norte da Europa, tá? França, principalmente isso aqui. Você vê um desenhozinho aqui com um monte de aviãozinho, tá? Que era as aeronaves norte-americanas. É esse o ponto que nós vamos estudar agora, que é isso que vai dar origem às definições de rede de computadores que a gente precisa estudar, tá? Então, voltando no próximo vídeo, discutindo um pouquinho mais sobre esse detalhezinho aqui das aeronaves e as necessidades de comunicação de dados que isso implicou, ok? Tchauzinho!